Hello, ladies and gents. Good evening. Boa noite a todos que estão nos assistindo. You're watching, hopefully you're listening to Kicking Ideas. This is a live Facebook broadcast, which will be eventually converted to to audio and then distributed via iTunes. Okay, we're a bilingual Brazilian Portuguese and American English channel page thing, and we discuss all sorts of topics in a bilingual format. I'm Yuri Kinjo, and soon with us, our co-host, Robert Kolke, okay? Just let me get him into this call, and then we can start it. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Yuri Kinjo. Hoje é sexta-feira, novamente estamos aqui. E hello, everyone who's watching us. Brevemente comigo aqui, Robert Kolke, ok? Gosto sempre de fazer essa pequena introdução aqui. Você está assistindo, possivelmente, espero, talvez via podcast, talvez você esteja nos ouvindo. Meu nome é Yuri Kinjo, e agora em segundo, Robert Kolke. Espero que a internet colabore conosco essa noite, ok? Hello, Rob! Hello! How you doing, man? How's it going? Let me ask something. Is that a Palmeiras t-shirt? Essa camiseta. What makes you think? What makes you think this is Palmeiras? That looks like a Palmeiras t-shirt. It's a green shirt. It's a green shirt. It has no markings of the Palmeiras. There's nothing. Shirt? Oh no, it's not. Listen. Eu sou brasileiro, Robert. Eu vejo esse. I was like, oh, we're gonna get some hits from all the São Paulinos. Kind of a political? This is going to be some kind of political statement. Quando você entra, everybody pessoal knows que nos assistindo, I'm a eu achei fan que a of the- camiseta dele fosse do Palmeiras. Listen, I'm a fan of the Mexican national team. Okay, it's a Mexican national They're green, team, right? Right. They're green, of course. Yes. Abraço aí pro. I can bring a sombrero if you want. I'm a big fan of Mexico. Recentemente no Brasil, o time que você conhece, Rob, o Palmeiras. Which team was that? Oh, Palmeiras. They Palmeiras, did something. Yeah. Eles tiveram um momento aí de surpresa, mas eu não torço para time nenhum. Right. Mas eu sei que o pessoal que torce pro São Paulo, eu precisava me educar mais. Rob, eu fiz uma pequena introdução aqui, vou fazer novamente, ok? Você, por favor, repasse para a gente em inglês. Isso aqui é uma transmissão ao vivo via Facebook. O que você está ouvindo agora, eventualmente, o que você está assistindo agora, eventualmente será transmitido via podcast pelo iTunes. Nós somos um canal bilíngue, português brasileiro, inglês no geral, Rob, e todos os nossos ouvintes de língua espanhola também são bem-vindos, certo, Rob? That's right. So first of all, we're a podcast. If you're watching us live on Facebook Live, great. But we're basically going to have this up on YouTube and eventually YouTube, but also on iTunes as a podcast named Kicking Ideas, and we're a podcast that's dedicated to helping people to learn English more than anything, and also people that are trying to learn Portuguese can use this podcast to learn Portuguese very well. And if you're a Spanish speaker, you get to learn two languages at the same time. So if I was a Spanish speaker, I'd be listening to this every day, especially so you've had your English classes in your school. You understand Portuguese kind of as a matter of fact. So if you're a Spanish speaker, you should definitely be listening to this. But yes, that's what we do. We talk about, what would you say, polemic ideas, which in English, normally we don't say polemic, we'd probably say controversial ideas. And we come at them from a different point of view. For people that don't know me, I tend to subscribe in general to the libertarian point of view. But it's not. I'm not exclusively libertarian. I'm not exclusively, one particular Eu mesmo ideology. estou aprendendo a ser um libertariano. Libertário. Libertariano. Yeah. Um libertário, Yeah. ok.
Rob, é sempre bom você já fez um pequeno disclaimer aí, eu também vou repetir em português, pessoal. A nossa ideia é oferecer conteúdo para quem fala mais de um idioma, ok? Gratuito. Um conteúdo que está um pouco mais recheado, não é um conteúdo tão vazio, ok? A gente tenta trazer um conteúdo um pouco mais pensado, ok? Então toda sexta-feira o nosso show é mais uma discussão, tá? E a gente é bom sempre lembrar que isso aqui é uma discussão aberta e educada, uma discussão polida, ok? Por assim dizer. E nosso intuito é simplesmente fornecer conteúdo, que não nos leve tão a sério, certo, Rob? Yeah, please don't take anything that I say with too much personal, não é pessoal, nem nada. I tend to refer to myself as not a troll. I'm not trolling people. I'm orking people. I'm the orc, not the troll. See, trolls are bigger and meaner, and orcs tend to run away if there's too much trouble. But você já está falando aqui de termos de jogos, Rob. That's right. Você está falando do nosso assunto de hoje à noite. That's the topic today. Yes. So yes. Hoje à noite, pessoal, nós estaremos falando sobre jogos. Talking about especialmente gaming jogos eletrônicos, certo, Rob? Eu estou mais para jogos eletrônicos. I'd say we're talking e assim, mostly about video games, because when we talk about the term games, most people automatically what comes to their mind is some kind of cell phone game, some kind of game of some kind. Yeah. Ok, antes de entrarmos no assunto, Rob, eu queria deixar bem claro para o pessoal. Pessoal, existem muitos tipos de jogos, existem desde jogos de tabuleiro a jogos apostas, ok? Existem os jogos eletrônicos, né? E hoje à noite, as perguntas que nós trouxemos aqui estão mais voltadas para jogos eletrônicos, porém, elas podem esbarrar outros tipos de jogos. Certo, Rob? That's correct. We could be talking, we're mostly going to be talking about video games. However, there are endless amount of games that exist out there. And so, in order to kind of bring this to you within the time frame of an hour, we're going to try to just focus mostly on what is video games, but we'll cover a little bit of the other games as well. Nice. Rob, temos uma sequência de perguntas aqui para todos que gostam de games, ok? Temos uma sequência de perguntas aqui. E eu vou fazer a primeira pergunta. Então a gente vai tentar seguir aquele mesmo flow da semana passada. Eu vou fazer a pergunta, eu vou responder a pergunta e aí você segue com a próxima, ok? That's right. Então você pode responder a mesma pergunta, ok? Sua pergunta número 1, posso fazer? Number 1, first question. Yeah. Em inglês. Ok. Why are we addicted to games? Por que nós somos viciados em jogos? Pessoal, antes de entrarmos nesse assunto, nossa, tem algo gigante para falar, Rob. Eu tenho algo gigante para falar. Não sei se eu deveria estar falando aqui. Fake news. Ok. Hoje é aniversário de alguém, ok? Hoje é aniversário de alguém. Eu não vou falar nada. Somebody's birthday? Somebody's birthday? Aniversário de alguém. When was he born? April 6th? 2000? Oh, 1990? No, 19... Nasceu na primavera, essa pessoa aí. That's right. Well, that's person, yes. Actually, that's my birthday, everybody. Yes, happy birthday to me. Happy birthday, man. I'm doing a podcast on my birthday. That's kind of sad, but at the same time, I told you this, that the show must go on. So, pessoal, eu falei pra ele, Rob, hoje é seu aniversário, você não quer descansar? Ele, não, the show must go on. Ele tá levando muito a sério, pessoal. Então eu falei, certeza, os seus filhos vão marcar meu endereço e vão me ameaçar, ok? The truth is, we had a birthday cake, and it's my daughter's birthday as well. But they're in bed. Oh, really? No mesmo dia? Yeah, same day, yeah. Wow, que sorte, Rob. Yeah, well, I don't know about that. That means I haven't really had a birthday of my own. Que sorte! Aniversário. O aniversário do Rob é exatamente no mesmo dia da filha dele. Nossa, que legal, cara. Yeah. Eu tava jurando que meu filho ia nascer no mesmo dia que eu, mas ele teria que nascer com 2 meses antes. Não dá. Well done. Smart move. Listen, the reason you don't want to have a birthday on the same day as one of your children, for any of you guys out there that are thinking to vamos lá, do o conselho. So the idea is, once your child's born,
you no longer have any birthdays because because then your child takes precedence. There's no way to do around it because I mean it's Quando actually, você tem dia que não é junto com um dos seus filhos, pelo menos você tem dia. Yeah, at least it's one day that's separated. That would be at least decent. So yeah, That's good. All right. Yeah, All right, but Rob. I mean, yeah, good. Happy birthday, ok? Eu you, preciso de celebrar isso aqui com você. Eu gostaria de te levar aí para poder jantar, ok? Oh, yeah, um for dia sure. a gente Let's sentar, do that. right? Assim que você tiver um dia aberto, next weekend. Next weekend. Let's figure something out. Você me fala o dia e o horário e eu vou estar lá, ok? Me fala o dia e o horário and I'll be there. Okay. All right. Primeira pergunta, pessoal, do assunto de hoje é vício em jogos, ok? Mas vício no geral, primeiro, né? A primeira pergunta seria, why are we addicted to games? Por que somos viciados em jogos? Ok, Rob, vou responder, ok? A teoria que eu tenho, eu acho que todo mundo pensa mais ou menos da mesma forma. Antes de você querer pensar em vícios em jogos, eu acho que vício, de uma forma geral, em qualquer coisa... primeiro a gente tem que entender o mecanismo do vício, ok? Por que as pessoas viciam em alguma coisa? E eu acredito que todo mundo que é viciado em qualquer coisa, seja jogos, seja bebida, seja álcool, seja o que for, não importa, pessoal. Se você é viciado em alguma coisa, é porque é bom, ok? Simplesmente porque é prazeroso. Nós viciamos naquilo que nos traz prazer. Eu acredito nisso, ok? Algum tipo de descarga de dopamina, algum prazer você tem naquilo. Se é bom para você ou não, é questionável, mas primeiramente entender o mecanismo do vício, ok? E se tratando de vício em jogos, eu acho que eu sou tô muito suspeito de falar hoje, eu sou bem biased de estar falando hoje, Rob, porque eu sou um defensor de jogos. You're a gamer. Eu sou um defensor de jogos, ok? Right. Então, assim, eu acredito muito nos benefícios dos jogos, ok? Então, como professor ensinando aí, eu recebo muita, assim, tem que tomar cuidado ao falar nisso, porque muitas pessoas são contra, né? Elas querem... Yeah, they're wrong. Sim, é muito sensível esse assunto. Como que eu falo isso? Okay. Pessoal, já vou falar de cara. Já vou falar de cara. Exatamente, Rob. Não restrinja os seus filhos de jogar. Quer um conselho? Joga com eles. Quando você entende, joga com eles, cara, porque aí você vai entender o que eles estão pensando, ok? É uma oportunidade gigante ali de você estar participando. E não se trata simplesmente em vícios em jogos eletrônicos. Pode ser, pessoal, se você tem jogar futebol, jogar qualquer outra coisa, né? Algum jogo que seja outdoor, qualquer competição, eu acho que é super interessante. Eu quero entrar mais nesse assunto aí, da competição, mas a minha ideia Rob, manda ver. Let me go over this. Okay, so the question that is proposed is about addiction to game and whether it becomes an addiction. And the terminology of addiction, I have a big problem with the terminology of addiction. A lot of times people do things and they say it's an addiction when it's really not an addiction. It's just that they like doing it. And that it is the definition that you usually hear is when something that you do affects your life in a negative way. So so if you think about like cigarettes, you smoke a cigarette and it affects your life in a negative way. Of course it does. But if you're thinking about an addiction as like something that you do because you have to do it, this is something. I mean, I've learned a lot about this in the recent years because see, as a libertarian, I back the legalization of drugs. So what everybody says a lot of is, well, drugs, they're going to kill us, they're going to make us horrible. All the people are going to turn, it's just right. So everything you can say about that is okay, so drugs are bad if they're used in excess and if they're used to destroy your life. That's the same argument for alcohol. That's the same argument for a lot of different things, materials. You can be addicted to shooting guns. People like to shoot guns too much, and they just they'll spend every working minute trying to do that. You can be addicted to anything under those circumstances. But the thing is, basically, playing games, the addictive part of it, I guess, is that it when you're successful, it gives you some jolt of dopamine, which is a chemical in the brain that makes you really feel happy.
And this thing, you can get all kinds of addiction related to those kind of É químico. O vício é químico. to getting that dopamine. So what you have with it in general, I think when they talk about games, why are we addicted to games? I would say first of all, we're addicted to a lot of stuff. Yep. That Tem we que perceber need. também. And kids in general, they are addicted to games because it's the only time they get to play. If you think about it here in Japan, I want you to understand this part, and everybody that's listening to this. If you think about it, where we live in Japan, and maybe the reality in other places is different, kids don't have time to go out and play outside. No. They don't have time to do any kind of unstructured play. So the only unstructured time that they have is within Minecraft, and that's the only time that they're free to just kind of create, run around, play in the dirt. And it's something that like they can't do outside of their house, so they do it virtually. Faz jogo. And this is the reason why I would say Minecraft is such an important game for kids nowadays. It's not because espaço gigante. It's not because they can't, they don't want to go out and play. Because a lot of times they're not given the option to go out and get and play. Because why? They're going to get dirty. They're going to get sick. Somebody might come over and hurt them. There might be some bullies that come. The kids are losing this opportunity to play. And I mean, I love it how people who don't have kids generally want to tell me what's best for kids, and they've never even had their own kids. They've never even been around kids, and they say, well, kids need this, kids need that, and they say games. This is what's destroying the kids nowadays. I said, well, it might be that games are artificially. An artificial world where the kids can't necessarily do all the things that they would like to do. And for that, I said the games are limited, but I would say that it's the only unstructured time where they don't have an adult telling them what to do is when they're in the games. Because they go to school, adults telling them what to do. In the morning, they do it in the afternoon, with their parents, whenever parents are around, they do what the parents tell them to do. And so if you're a slave to your parents, if you're a slave to the schoolmasters, then the time that you have when you're not with those people, you're going to want to do something that you're totally free. And that's the only freedom that we give them in nowadays is the games. So freedom right now is games. And unfortunately, freedom isn't parks. Freedom isn't going out and playing with your friends. This has gone away because if you do that now, your parents are considered the horrible parents that never watch their kids, and that's where we go with it. So, why is it addicting? Because they need it. É um momento de lazer das crianças aqui. It's the only time they have to play. E ultimamente no mundo inteiro. Então, eu acredito sim que pelo que você está falando também, Rob, uma coisa que você falou que eu aprendi agora, que eu não tinha percebido e não tinha pensado, é que você está falando o seguinte, uma distinção da própria palavra vício, ok? Vício tem uma conotação negativa, mas não é bem assim. Pelo que você está colocando, parece que tem o vício positivo, um vício produtivo e tem um vício negativo, um vício ruim, e que afeta a sua vida e pode te prejudicar. Né? A gente está falando, no caso aqui, né, de jogo, não pode ser assim também, a não ser que você viva única e exclusivamente para jogar, você não toma banho, você, né? Bom, a gente vai chegar lá, que seria a próxima pergunta, ok? How bad is it for you se você é viciado, ok? Quais os pontos negativos do vício? Vai você primeiro, Rob. So the second question is how bad is it, or what is some of the benefits? Is that what we're doing there? Yeah. The third one is the benefit. Right, so it's how bad is it for you, right? Sorry. How bad is gaming for you? And I'm going to just come out and say it. It ain't bad for you. Sorry. It's only bad if you can't organize your life to do other things. Now, I can say right now that gaming in itself is not bad. Wasting time is bad. So if you're wasting time, then it's bad. But if you're playing a game and it has a good, meaningful experience for you,
It's not É positivo. bad. It's a positive experience. Why not? Yeah. Eu acho assim, Rob, que é o que você está falando. Se você está tendo uma boa experiência com aquele jogo, se você está retendo a sua atenção, de alguma coisa você está aprendendo daquilo, seja visualmente, seja a sua coordenação motora, seja o seu raciocínio, seja a sua capacidade de, em inglês a gente fala track objects, né, que é rastrear objetos na tela, né? Seja a sua capacidade de resolver problemas, ok? Eu acho que os benefícios sobrepõem os malefícios. E como malefício, o que eu falo para todo mundo que joga seria, assim, você também não pode viver só de jogar, 14 horas jogando, existem pessoas que chegam a esse ponto. Você também tem que... Rob, assim, existem crianças que não sabem desligar o negócio. Criança não sabe, no geral, né? Então, acaba gerando um atrito em casa. Então, assim, é complicado, mas pensa, Rob, 14 horas jogando, ok? É a única coisa que a criança... Talvez, será que não é um pouco muito, ok? Primeiro, a questão do tempo. Quantas horas a criança está jogando. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. A segunda coisa seria, por exemplo, assim, é bom ter um pouco de exercício físico. Fazer uma caminhada de vez em quando talvez seja bom, ok? Não ficar só na cadeira também, igual certas pessoas, tá? Porque você vira adulto e você só fica sentado, ok? A outra coisa seria, por exemplo, postura ruim, né? Se você fica 14 horas sentado numa má postura, talvez te faça mal. Mas o que eu tô falando, o moral da história é os benefícios, na minha opinião, sobrepõem os malefícios. O único problema que você tem que ter é, assim, quando a criança não consegue ter limite. Então você tem que, talvez, estipular um calendário. Todo mundo ganha com isso. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Okay, so yeah, with the idea of children having a limitation on how much they can game, this again is the problem with schooling. When we put a child in school, well, we put the child in school, and we give them 12 hours of sitting at a desk all day, and if they stand up, que a gente tá they fazendo, get in né? trouble. Yeah, eu não queria ouvir isso. Right. So stand up, they get in trouble. If they go to the side, they get in trouble. It does not matter what they do, right? They get in trouble. The only thing they can do is exactly what the teacher tells them to do. If they don't do exactly what the teacher tells them to do, they get in trouble. So, okay, that's what they've been taught to do. So when it's their chance to sit down and do something that they like, they're sitting down, they're being quiet. They're not they're not breaking stuff. They're just playing the game. Não estão incomodando ninguém. Right. So they might be a little bit noisy, but in general they're not making trouble. So that's the thing, is like we've given them this only option for them to be creative, to be able to do what they want to do, and that's it. They don't even have friends anymore. This is the thing. Like kids don't even get a chance. 5-year-olds don't even get a chance to interact with other kids. Children 5 to 6 to 7 years old, around within the 10 years area of their age, they don't even get that chance because parents won't let their kids out of the house, even to go play with their friends in the front yard or in the backyard. And many cases the kids don't have a yard. Many cases the children don't have a park. And so again, what are they supposed to do? You know? Interessante você comparar assim a criança, o tempo que ela gasta jogando videogame e a escola, porque por coincidência eu vi esse número essa semana, né? Eles estavam dizendo que um adolescente, tipicamente com 15 anos, 18 anos de idade, já quase um adulto, ele vai ter passado em torno de 10 mil horas. Hoje em dia, qualquer adolescente, ok? Já ali nos seus 18 anos, ele vai ter gasto em torno de 10 mil horas jogando, ok? Seja qual for o jogo que ele goste, né? Os jogos que ele goste. Mas é engraçado que do quinto ano ao final do ensino médio, assim, 5th grade till high school, ok? É exatamente 10.080 horas. Então é exatamente a mesma quantidade de horas. É como se a criança estivesse com um currículo à parte ali.
sabe? Ela tá uma segunda escola que ela tá indo por conta própria porque ela quer, ok? Então, talvez nós devêssemos pensar em alguma maneira de fazer uso desse desejo, ok? Em inglês a gente fala assim, como que poderia harvest essa vontade, né? Como que poderia fazer bom uso disso, ok? Então, bom, acho que a gente já falou dos malefícios, né? Right. Talked about the bad effects and the good effects, and I'm going to just hit back really quickly on the the good and the bad effects. Listen, there is a lot of people out there that don't understand anything about the games. You touched about this in the parents that don't understand the games. They don't understand why their kid likes it so much. They want to spend more time with their kid. Okay, and one of the things you said is sit down and actually watch the game. Sit down and actually enjoy the game with the kid. It doesn't take much, to do that. You can just simply sit down and learn a little bit about what the game is about. That will let you know if there's anything really bad in it. For example, like I'll give you an example of one of the bad things, like Grand Theft Auto. I don't really think that's for young kids to play, right? No. But I'll tell you this: it's interesting enough. I was teaching English in the Brazilian school, and a student came up to me, and I remember talking to him, and he's like, said, "How did you learn English so well? You don't study at all. You don't do anything at all." And he's like, GTA, GTA. and I was like, all right. A meninada tá todo mundo jogando. Right, and so it was like, okay, well, obviously, I mean, he said, I like to play the games before they come out in Portuguese, so I always get them in English. This is maybe, I don't know if that happens now anymore, but at the time he said like he could only get the game in English and he couldn't get it in Portuguese, so he played it in English. And that's like, a great time for him to learn how to play the game and learn how to speak English. And he was like one of the best speakers of English in the class. So I don't like that. In fact, when I do my English classes here in Japan, big thing. If you are looking for an English teacher to teach you and have a good time, all I do is play games. Go play games. Yeah, all we do is play games. Rob, eu juro pra você, eu conheço adolescentes que falam inglês muito bem e nunca estudaram. E quando você pergunta pra eles como você aprendeu, eles falaram jogando. Ok? Mas o pessoal tem que ser assim, tem que ser esses social games, esses que você joga com outras pessoas, ok? Porque tem os standalone games, né? Ou você joga... Right, you're not going to learn much English from Angry Birds. I mean, that's... You're not going to learn tem que ser much esse English jogo que você interage com outras pessoas. Right. It's when you have to actually interact, so... What about the benefits? E os benefícios, ok? Well, I think there's... Posso mencionar alguns? Go ahead, you go first on this one too. Okay? Yeah. Hoje mesmo, eu estava jogando com meu filho, ok? Mas a gente estava jogando um joguinho, chama-se Lightbot, ok? É um jogo online, mas eu estava subliminalmente, não sei se é uma palavra, estava subliminalmente tentando ensinar um pouquinho de programação para ele, né? Então, assim, depois eu posto o vídeo aqui, vocês podem ver, mas assim, o que eu acho é o seguinte, existem uma série de benefícios que, se você parar para pensar, de fato sobrepõe os malefícios. Eu já falei sobre a capacidade de raciocínio, a capacidade de resolver problema, você conseguir... o pessoal fala multitasking, fazer multitarefas. Eu não acredito muito em multitasking, eu acredito mais em attention shifting. Você está trocando de atenção, né? Foca, resolve um pouco aqui, resolve um pouco agora. E normalmente quando a criança está jogando ali, ok? Ela está conversando com os amigos, né? Ela está, às vezes, em alguma rede social ao mesmo tempo. Ela está escutando a mãe dela falando assim, desliga esse videogame e vai tomar banho. Então tem muitas coisas que a criança está tentando resolver ao mesmo tempo, ok? Não vou dizer para você que seja exatamente multitasking, mas está attention shifting com certeza, né? Então eu acho que de fato os benefícios sobrepõem os malefícios. O que você pode mencionar de benefícios, Rob? Well, what I can tell you about the benefits to games, in my experience, again, it's the opportunity to interact with people and in a way that you really enjoy. Something that you really enjoy, you can learn a lot from it.
I mean, I have to be honest. I was pretty much illiterate, where I couldn't I basically couldn't read, and I was in the the 8th or 9th grade in American school, and my reading was so bad, and my ability to interpret text was so horrible. E tinha dificuldade na leitura. Yeah, I couldn't even read even the most simple things, and my writing was pretty bad too. My writing's still pretty horrible, but the thing that changed it for me was I got involved in a type of role-playing game where I had to read like a 200 or 300 page book just of rules and Pessoal, esse regulations and how it role-playing worked. game, para quem não conhece, é RPG, que nós chamamos no Brasil, jogos de RPG. Right. So, and they call it a TRPG in Japanese, table role-playing game. TRPG. But basically, most people know it like as D&D or something like that. But I started playing these games, and that's how I learned how to read. That's how I learned how to interpret text. Então, that's how I learned to break down Você rules. começou a jogar na infância já. Well, I was about 13 when I started Rob, deixa playing. eu contar para você a minha carreira de gameplay aqui, ok? Eu comecei lá no Atari, pessoal. Comecei lá no Atari, joguei Mega Drive, joguei Super Nintendo, ok? Eu era extremamente viciado em Mortal Kombat, sabe? Mortal Kombat. Yeah. Extremamente viciado. Nossa, Rob, eu atravessava, eu andava quilômetros para jogar aquilo, ok? E eventualmente, nos anos 90, com o advento da internet, a gente começou a jogar nos computadores também. E a gente às vezes ia para Lan House, né? Ficava horas, ficava o dia todo lá, ok? E a gente se tornou adulto, continuou jogando, ok? Quando chegou o PlayStation no final dos anos 90, ok? Também joguei bastante PlayStation, ok? Acho que na metade de 96 já tinha PlayStation, eu acho. Right. E foi quando eu me tornei adulto, eu dei uma diminuída, ok? Porque não sobra tempo, né? Right. Mas depois que eu comecei a trabalhar na escola, eventualmente eu comecei a jogar de novo, ok? Então, por causa dos próprios alunos, né? E eu acho assim, se você para de jogar, você fica desatualizado. Então, você acaba voltando. Então, hoje em dia, se você falar pra mim assim, Black Ops, jogo, ok? Eu não sou bom, ok? Mas eu jogo. GTA, brinco, mas não gosto muito, ok? Eu tenho o Need for Speed, eu tenho alguns outros jogos, né? Eu falo, esses jogos online, assim, a maioria deles também, esses jogos de navegador, né? Que dá para você jogar diretamente no browser também, eu gosto de brincar. E também tem ultimamente as crianças gostam bastante de Roblox, Minecraft. Pessoal, não gaste uma quantidade enorme de dinheiro para comprar um computador só para jogar Minecraft, porque você não precisa. Um computador, né, básico vai use an old iPad and you can do that, Sim. Mas, de fato, Rob, tem uma grande quantidade de benefícios. Você já mencionou uma série aí. Eu acho que, né, tá bem respondido essa questão. Right. Let's move Vamos on. para a próxima, número 4. Eu acho que a número 4 já está respondida. Right. Should children play video games? We've already kind of pretty much talked about it. I think that they shouldn't if they. I think that they shouldn't if they've got a nice farm to play on and they can go out and dig in the dirt and do all those kind of fun things. But I mean, we can't. Today's society, most people can't. So let them play their games. For goodness sake, they can't go out and play with their friends. Let them play games. You know, that's what I say. Yeah. That's done. Yeah. Number 5. Do violent games cause behavior problems? Jogos violentos causam problemas de comportamento? Ok. Eu acho que não. Okay? No, not at all. I mean, this is the stupidest thing ever. Like, I got to be honest with every consigo traçar uma relação. Right. Every time that this comes up, I just want to say, are you guys freaking stupid? The craziest thing about this, and I'm really, it almost makes me upset. It's saying that you can't make the difference between the reality and fantasy. Well, in that case, let's take all the books. Let's burn the Bible. Let's burn seriously. If that's what you're gonna say, how much violence is there in the Bible? How much violence is there
in the Quran? How much violence is there in the Book of Mormon? How much violence is there in every freaking thing that there is? There's violence in everything. Comic books are violence. You know, movies are violence. And so if we're talking about, is the society violent? Yeah, probably. Is that causing people to commit violence? No. Unequivocally, no. O jogo não define o jogador. Yeah, for sure. O jogo não define o jogador. This is the thing. Like, there are some things on GTA, Grand Theft Auto, that, in my opinion, man, that's pretty like disgusting stuff that I've seen on that. But at the same time, I mean, I know people who play it, and I know people who play it quite often, and I don't think it affects them at all in their way of dealing with stuff. So again, you can criticize anything. I'll bet there's more people that are fundamentally messed up because of religious text than there are because of Do que por jogos. because of games. I would wager that that's a real thing. So you know, in religious text, I'm not anti-religious, but I'm just saying that people have been able to twist stuff. They can always twist stuff to make it so that they can lose touch with reality and do what they want to do. Yeah. So let's move plenamente. Rob, só um segundo, eu quero acrescentar uma coisa. Go ahead. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que o jogo não define o jogador. Só porque o jogo é violento, a pessoa não vai sair matando todo mundo. Concordo. Mas só tem uma coisa que eu quero acrescentar. Eu vejo qualquer tipo de jogo como uma ferramenta de treino. Uma ferramenta de aprendizado. Agora, se o seu filho tem uma tendência à violência, talvez seria bom evitar jogos violentos, porque talvez ele possa aprender, ok? Se o seu filho tem uma tendência à violência, não sei qual a causa dessa violência, mas talvez aquilo possa plantar ideias. Talvez, não estou arriscando a falar aqui, ok? Well, okay, so can video games plant ideas in people? Could they be used as training to do different things? Of course. But if you think about this, and I mean, again, we don't seem to have. I want to make something really clear here. Okay, so we use if a kid's using the video game to train himself to do bad things, okay, then we can criticize that video game. But then I want them to criticize equally and with as much fervor as they do with the video games, the killer drones that the United States is using to kill people all over the world. And basically that amounts to a guy playing a video game where he can just shoot people from all the way across the world. You know, this kind of idea that the video games are the problem. If we're going to put some real blame on anybody, let's put the blame on people who are actually murdering people in other countries, simply for political or monetary reasons. You know, this is the bad stuff that goes on, and we're worried about the games. Please, I really As crianças não se preocupem, eles estão melhor do que nós. As crianças estão melhor do que nós, ok? Eles estão bem. Não acredite que um jogo vai mudar a cabeça do seu filho. Eu duvido disso, ok? No, I really don't think that's possible. Eu me lembrei, por falar que um jogo serve como uma ferramenta de treino, eu tenho um filme que eu já assisti, eu acho que muita gente já assistiu, não sei se você já assistiu, Rob. Chama-se Ender's Game. Okay? I haven't seen it. Um filme de 2013, eu tô com ele aqui, acabei de pegar um link. E assim, eles usam uma simulação de um jogo para treinar crianças para lutarem contra uma raça alienígena. As crianças não sabem, eles acham que é só um jogo. Mas, na verdade, era uma guerra que estava acontecendo mesmo. Então, tá aí a ideia de que, sim, jogo pode ser usado como uma ferramenta de treino para qualquer coisa. Right, so if you're sending drones out to do that stuff, and you having them being controlled by kids... It's kind of like a game, isn't it? Yeah, it's exactly like a game. That's the problem I have with it. Like, the problem is you know, there is a bit of sterilization of the act of murder when you're doing it on a screen from a long ways away. A pessoa não consegue se relacionar, tipo, é só uma tela. Right.
Ou And quem so está that operando makes it easier drone. for them to do that, I think. But I think if you're going to get upset about something, that's where we should focus our upsetness. You know, being upset about people E não o jogo, né? doing that. Próxima questão, Rob. Why educational games are not as popular? Por que jogos educativos não são tão populares? Quer pegar essa primeiro? Yeah, sure, fine. Why aren't educational games not? Let me read this again. Why are educational games not as popular? So the idea with that, and I want to just put this really clear. Okay, so what really defines education is the important thing here. I think in certain ways, if you live in the inner cities of Los Angeles, GTA might actually educate you quite a bit on what life is all about. I mean, it's not exactly the same, but there's a lot of elements that would help you to understand that. So the idea is, yeah, you might be educated on the way people talk, the way people interact. I would say that the idea of an educational game. Problema é a palavra aqui, né? You want to say a game that teaches you math? Well, I can say that maybe those games aren't popular because that's freaking boring and we don't really need it because we have calculators. I mean, here's the thing. I got to be honest with you. Like, again, math is great for those who like math, and those who like math, it is a game for them. Okay, so for those who really like math, it is a game for them. They enjoy it, and so for those who don't like it, it's like saying to the kid who doesn't want to go practice jujitsu that he has to go practice jujitsu. He hates it. I mean, wouldn't you hate getting choked out by people all the time? Right. No, you know. Eu também acho assim, Rob, a questão de o incentivo, né, para jogos que, primeiramente, você está correto. Depende do que a pessoa define como educação. Para quem mora nos arredores de São Paulo também, GTA com certeza é bem mais educativo do que um jogo que ensina matemática, definitivamente. Right. Mas existe o que as pessoas chamam de educação formal, ok? E não existem muitos jogos para esse tipo de conteúdo. E os que existem são exatamente entediantes, ok? Então falta o quê? Falta um pouco de conexão entre a realidade e o que a criança vai aprender com aquele jogo, ok? O que ela está aprendendo que ela possa usar para a vida real, que faça um sentido, que ela consiga se identificar naquilo. Você querer ensinar química, você querer ensinar física para uma criança que não está com a cabeça naquilo na hora, simplesmente não vai conectar, ok? Então, talvez tenha que criar uma situação, o jogo tem que criar uma situação na qual a criança possa ver uma solução. Porque eu acho que resolver problema é uma coisa natural do ser humano. Nós gostamos de resolver problema, Ron. Então, primeiro você tem que propor o problema, criar um jogo baseado naquele problema e dar uma lição baseada naquilo, ok? Por exemplo, se eu falar para você, eu vi um exemplo de um jogo que uma educadora usa, chama-se... a ideia é tipo assim, o mundo está ficando sem petróleo, ok? No jogo. Então, o que você faria nessa situação? O jogo é inteiramente baseado nisso, ok? Onde você vai buscar energia, ou então... Teve um outro jogo também que eu vi, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é assim, tem uma epidemia no mundo, ok? Você tem que descobrir uma maneira de... É como se fosse... Na verdade, você tem que espalhar a doença no mundo, ok? Então, é interessante porque você tem um problema e, de repente... Assim, algumas pessoas espalham a doença, outros têm que reter a doença, sabe? Meios de reter a doença. Então tem que ter um problema real, tem que ter um problema real, e a pessoa tem que pensar qual solução prática que eu poderia usar em uma forma gamificada para resolver aquele problema, ok? Então eu acredito muito no interesse de... A Plague, Dave, thank you so much. A Plague é esse jogo mesmo que eu estou tentando lembrar, que é o jogo das doenças, ok? É muito interessante. É um dos jogos... Eu gostei muito de ter brincado com esse jogo, porque tipo assim, na verdade, você cria um vírus, cria uma bactéria ali que... A ideia é destruir todo mundo, ok? Mas é bem interessante. Seria um jogo que... Interesting, because, again... Like on those lines, you know, where they're going to get some education out of the games. I've seen games about
you know, how to run your little food stands and different things, and how to produce cooking and do a lot of different stuff like that. And I think it's again, it's this thing. Por exemplo, Rob, The best way to educate a child or educate somebody is to have them actually do the task. But when we don't allow them to do the task, we only allow them to do the gaming aspect of the task, and that I think that's the big problem, that we need to actually allow them to actually do the tasks. And when we can't do that, we've given these games that give them the opportunity to, and the kids that really are interested, they're going after it, they're having fun with that. But yeah. Pensa comigo, Rob, existem jogos, ok? Esses mais populares que são MOB, né? Que são Massive Online Games, ok? Jogos que tem muita gente jogando, ok? Nesses jogos, se você for calcular a quantidade de horas que as pessoas já jogaram, eu acho que literalmente bilhões de horas. Eu não tenho esse número, mas a quantidade de horas que as pessoas jogam, somando no mundo inteiro, é muito grande, ok? Se essas pessoas estivessem jogando um jogo que talvez tivesse o intuito de resolver um problema do mundo real, ok? Nós já teríamos resolvido muitos problemas, ok? O problema é como transformar um problema da vida real para um jogo, ok? E também como incentivar as pessoas a participarem daquilo, porque a pessoa tem que ter uma sensação, a pessoa tem que falar assim, ela tem que ter um motivo para ela estar entrando naquela, para resolver aquele problema. Algumas pessoas simplesmente gostam de resolver problema. Right. No, I think that there's a lot of that, and I haven't really, it's not really something I put a lot of thought into, because again, I don't really play those kind of games, and the games I play are mostly analog, like they don't have any digital aspect to it. Maybe you get the rules online or something, but most of the game effort I put into is games that are in real life, but the games that I see, and you know, the things I've heard about it, I think that there's potential to do what what you're thinking about, and perhaps they'll figure it out. You know, it would take somebody that's a good gamer to put out a good game designer. Good game designer. Which, in fact, I mean, if you're looking for a really good job, that's a really good one. If you can learn how to do it, you know, that's really good. There's a lot of opportunity in that, because if you think about how much money games are generating compared to other kinds of entertainment, they're taking over everything. Yeah. So. Bom, próxima pergunta. Right. Número 7, Rob, pode perguntar. Okay, so how much time? How much game time? How much game time? Excuse me. How much game time is considered healthy? And again, I just, you know, I think these are just arbitrary things to put out there. I'm sure that there's an amount of game time that's unhealthy. I don't know what it is. I'm not going to tell people what it is. I think that if you're going to be intellectually savvy of yourself, if you're listening to this podcast, you're not playing a game. So the idea is you don't spend all your Mas eu time acho, Rob, a maioria eu acho que quem nos assiste provavelmente são gamers. Dave com certeza é gamer, tem maior pegada de gamer, ok? Yeah, there's definitely some who aren't and some who are, but I would say that if you're listening to this, then you already have a bit of a notion that you shouldn't play games all the time, because you're you're already not playing them all the time. Like there was a time with that guy in Korea who actually died playing games. I think it's happened a couple of times where people have played until they died. But again, I mean, how many other things have people done until they died? People die rock climbing. People die in all kinds of activities. Skiing, trabalhando. As pessoas morrem trabalhando. They die right in their work. Yeah, and they die in droves. So the point is, like, what, you know, again, I think that the humanity has a real problem with death. And they don't want to understand that it's just a part of life, that we're all basically going to die, and that if we don't really understand that, then it scares us to death, and we want to make these huge laws and these huge ways to make something illegal that basically is not going to curb the use of it. So, like, again, if games are in fact bad for you, and if there is an amount, you know, are we going to legislate this? Are we going to put laws to this? I sure hope not.
Because again, sim, faz for sentido. some people, you know, they're going to be like, well, we got to get rid of these games. We got to go after it. They're targeting the manufacturers. They're targeting the people who Sim, vai criar mais produce them. problemas, né? And yeah, I mean, what Na does it amount verdade, to? assim, para algumas plataformas você tem como limitar as horas do seu filho ali. Você programa, né, uma quantidade de horas que a criança pode jogar. Ou você estabelece, essa plataforma só vai funcionar a partir de tal horário, até tal horário. Mas eu acho o seguinte, Rob, again, vai contra aquilo que a gente falou lá no começo, ok? Eu acho que desde que não esteja atrapalhando a sua rotina, ok? Se não estiver atrapalhando a sua rotina, você está tendo uma vida saudável, eu acho que não tem exatamente um número certo de horas que você possa jogar. Se não estiver atrapalhando a sua rotina, ok? Agora, do momento que você começa a ver que você não está tomando banho, ok? E você não sai do quarto, e você não sabe o que é luz do sol, ok? Talvez você está precisando rever alguns conceitos. Alright, Rob. Última pergunta, pessoal, porque a gente está tentando limitar para 7. Hoje vai ter 8 perguntas, porque essa eu achei a mais importante de todas, ok, Rob? Sure, go Vou for perguntar it, em português, você pergunta em inglês, ok? Sure thing. Porque existem mais meninos jogando jogos no geral do que meninas? Existem mais meninos que jogam do que meninas, e por quê? Ok, Rob? Entendeu a pergunta? Yes, I got it. So it says, are there more boys than girls playing games, and why is that? Ok. A sensação que eu tenho é de que tem mais meninos. Eu já perguntei para muitas pessoas por que os meninos têm mais interesse por isso. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que as meninas são mais maduras do que os meninos desde pequenas, ok? E nós meninos, para falar a verdade, Rob, eu não sei, Rob. Keep talking. I'm gonna blow your mind. I'm gonna blow your mind. Eu tô cavando um buraco aqui sem fim, Rob, ok? You are digging a deep hole. Mas deixa eu te falar, eu acho que nós meninos, nós gostamos de estar envolvido em algum problema, sendo ele real ou não. Menino gosta, ok? Eu sei que tem meninas que jogam. Eu sei que tem meninas que jogam. No, Judy, you're so off. Ou é cultural, Rob? Ou é cultural? No, let me tell you this. Okay, first of all, I don't have men. É igual? Listen to me. I don't have a single man on Facebook asking me to play Candy Crush. Every single person that asks me, I get about 50 women a day asking me to play Candy Crush. Yeah. I get women playing all kinds of little cell phone games. You're talking about the kind of games. You're just saying that one game is more important than another one. Yeah, they're not playing Call of Duty. They're not playing Black Ops. They're playing Candy Crush. They're playing Angry Birds. They're playing Dragon City, whatever, like Pokemon Go. They're playing them all. They're playing them, and they're playing them way more hours. Women on the train. Have you ever been on a train? Yeah, I can see men are listening to music. Men are doing this. Every woman I see is over there playing these silly games with the snakes. My daughters, I have 2 daughters. They play equally as much games as my son. They play, if they don't play more. My son Isso loves que to dá play não ter Minecraft. filhas. Right. Eu preciso de filhas, Rob. Yeah, you need to. But not only that, I think this is the thing that women don't consider those little games to be games. What they consider to be games are these huge, games like heavy game system games. But the thing is, it's the type of games that men like and the type of games that women like are different. You don't see a lot of men playing Candy Crush. I don't have any men sending me Candy Crush invites. I get Candy Crush invites from women all the time. And I'm like, like the best way. Também. Agora que você falou, lembrei. The best way for you to get unfriended by me is to send me too many Candy Crush invites. If you send me too many Candy Crush invites, I'm gonna unfriend you because I just get sick of getting that in my thing. I just go, okay, I'm done with this. Done. Sorry. And then somebody asked me, why aren't we friends anymore? I said, because you Candy Crush invite me every freaking 10 minutes. It's horrible. I hated it. Então, sim, tem bastante meninas jogando. Mais casual gamers, mas elas estão ali jogando. I would say that I don't have the data in front of me, but I would say just off the shooting from the hip, I'd say that
you know, women like different games. That's the only difference. Shooting from the hip. Gostei desse. Shooting from the hip. Shoot from the hip, and I'll say that Okay, women Rob. just like different games. Because there's a different, like, I remember as a kid, the boys that are out there playing football, American football, throwing the ball around, and the women, what are they playing? Hopscotch, jump rope competitions, playing. They're playing games just as much. They love it just as much as any man does. So it's just a different type of game. It's just a different type of game, you know. Eu preciso de ter uma filha, Rob, para eu ter contato com isso aí. Come on, you work in a school, you see the girls. I see the girls. They dig right into that. Na verdade, sim, tem muitas meninas na escola que jogam, Rob. Você falando assim, realmente eu, como professor de informática, eu vejo isso todo dia. Okay? Right. Rob, eu acho que falamos o mais importante aqui, pessoal. Se vocês acharem que nós estamos faltando alguma coisa no conteúdo, por favor, deixa nos comentários. Rob, o Dave deixou aqui que ele mencionou um jogo chamado Reigns. Eu vou dar uma olhada. Manda o link pra gente, Dave, ok? Seria bem legal dar uma olhada, ok? Thank you all for watching us. Thank you all for listening, ok? Eu espero que nós tenhamos trago algum conteúdo interessante. Rob, happy birthday, man. Oh, thanks, man. Deserve I appreciate all the birthday wishes. Thank you for all the people that were watching the live and on there for the birthday wishes. And I would also just say... Sorry for bringing out to public, okay? No, it's not a problem. I mean, I'm on Facebook. My whole life's on Facebook. So, you know, if you don't, you know, basically, there's a lot of people stalking me on Facebook, but that's fine. But the idea of it, I mean, well, the other thing about it, I would just say is, finishing up on this topic of games, they are not nearly the devil that people are making them out to be. Nope. You know, you could eliminate all the games. You'd still have violent behavior in society. You could eliminate a lot of different things, and it's still you're going to have death. I'm sorry. Yep. You know, we cannot get around this. And unless you want to come up with a way to, you know, bring people back from the dead, you're welcome to try. But we're not going to get away from death. And so we just need to embrace what it is to be alive, and that means to do things that we like to do, to have interests, and to you know, let the kids play. Let the kids play. Let people play. Let adults play. Let people play, porque E outra, pessoal, jogos, eu soube que dados, ok? Dice. São umas formas de jogo mais antigas que existem, ok? Right. Os egípcios já usavam isso. E isso já foi usado para resolver problemas. Então é uma forma de você estar usando a sua massa cinzenta, o seu cérebro aí. Então, por favor, faça bom uso disso. Rob, thank you so much for tonight. Okay, I don't want to hold you up here because it's your birthday. You probably got better stuff to do. Yo, thanks for just dropping by. And I'll see you next week, Rob. We'll see you next week. Hey, man, we gotta go out. Yeah, we need to talk about a few things, but yes, for sure. We'll see you around, Definitely. all right? You know, give me a call tomorrow, right? I have to rewatch this. Eu te ligo depois. Tá. All right. Tá bom. Tchau, Rob. We'll see you next time. Bye, Tchau, pessoal. tchau. Até mais.